Já te encontraste numa situação em que tiveste que comprar uma calça ou uma saia com uma cintura bem larga e levaste ao costureiro e ele passou uma costura semelhante a esta? Bom, eu não gosto muito de ver essas costuras nas minhas peças de roupas. Então, por isso, a razão que eu desenvolvi uma dica eficaz para resolver esse tipo de problema. Primeiro, peguei na minha calça que já tinha umas costuras feias, como estas, descosturei a calça. Aí, como podem ver nessa imagem, eu já estava com a calça descosturada. Então, fui indicando os limites de onde é que eu ia fazer a descosturação desta calça. Então, se você quiser, faça a mesma coisa. Então, primeiro medi a calça depois de descosturado para verem qual era a largura dessa cintura que não me agradava muito. E é desse jeito que estava a minha calça. Eu ficava com medo de meter o telefone no bolso, o dinheiro, alguma coisa, porque pudesse puxar a minha calça mais para baixo. Então, com a minha calça já reposicionada por cima da máquina, peguei na lâmina e fui desmanchando primeiro as pegas, cintos da calça. Então, fui descosturando desse jeito. Então, façam a mesmíssima coisa se quiserem ajustarem também as calças ou saias. E de seguida, peguei na lâmina novamente e fui descosturando a cintura. Então, vão descosturando a cintura até as extremidades que eu já teria indicado anteriormente. Então, depois de eu ter descosturado a minha calça, ficou desse jeito. Podem ver os limites de onde eu fui descosturando a calça. Então, e abri a parte da cintura para poder facilitar a vossa percepção. Bom, eu ainda não sou muito prática para produzir esse tipo de vídeos. Eu estou tentando dar o meu máximo e eu espero que realmente eu esteja ajudando muito com esse meu vídeo. Então, continuando, sigam o mesmo procedimento. Antes disso, peguem também na fita métrica, meçam a vossa cintura e, de seguida, posicionem a vossa peça por cima de uma mesa e coloquem a fita métrica por cima dela, medindo já a cintura, e peguem um pau de giz ou alguma outra coisa que possa ajudar na marcação e marquem por onde vocês querem diminuir a vossa peça, desse jeito. Então, depois disso, mostrei mais uma vez por onde eu faria a redução da minha calça. Lembrando que eu não precisei usar a fita métrica ou fazer a marcação com a fita métrica, porque eu já tinha em mente as medidas que eu iria reduzir na minha calça. Bom, já que cada detalhe é muito importante, eu não podia deixar a linha de fora também. Vou aqui mostrando a linha que eu vou usar para o tipo de jeans que eu ia costurar. Eu ia usar essa linha com uma textura mais grossa e é eficaz. Acredito que é a mesma linha que é usada para costurar os jeans. E essa outra aí é a linha de roupas, uma linha normal, aquela fina para os tecidos mais leves também. E esse outro rolo de linha é a mesma que essa castanha. Só que esta é uma linha recente que eu comprei e era muito mais para poder aprender a costurar as pastas. Então, nas pastas deve ser também usado uma linha com uma textura mais grossa. Então, fui reposicionando a linha por baixo da minha máquina, já havia montado a minha linha. Então, já ia prosseguir com o processo de costura. Sigam o mesmo procedimento também, o meu passo a passo, e era assim como eu ia reduzir a minha calça. Comecei costurando as laterais da minha calça, reduzindo 1,5 centímetros. Então, desse jeito aí, fui reduzindo desse jeito. Então, acompanhem esse procedimento e é muito eficaz. A calça vai ficar boa, já diminuiu umas 5 calças minhas e eu gostei do resultado que tive, por isso que eu resolvi partilhar essa dica. Peguei no outro lado da calça, deste jeito. Anteriormente a calça virada para mim e agora virei a calça para baixo. Então, vão diminuindo desse jeito, não tenham medo de errar. Lembrando que algumas calças nos bolsos têm tido uns ferinhos, então costurem com muita calma para evitarem quebrarem as agulhas, até porque o próprio tecido do jeans já é um tecido bem grosso, então quando colocada duplo tecido, não sei se é assim como eu devia dizer, mas quando colocas dois tecidos em simultâneo, há muito risco de quebrar a agulha ou de travar a própria máquina. Então, desse jeito, prossigam também com a vossa costura. Para quem não tiver a máquina também, não há nenhum problema em costurar manualmente. Depois da costura feita, pode levar ao costureiro que ele vai passar a costura à máquina e vai ficar o resultado muito bonito. Então, e é desse jeito aí também. Então, vamos reunir a nossa cintura novamente com a nossa calça. Vamos tentar colocar a nossa cintura do jeito como estava anteriormente. Ao costurar, não comecem a costurar partindo do meio dessa costura da calça original. Comecem de onde fizemos a redução, partindo exatamente daí, assim como eu estou fazendo no vídeo. Então, unam
o tecido da cintura e da calça, lembrando que a costura você vai passar por fora, assim como a calça está virada. Então, faça a costura do jeito como estou fazendo aí no vídeo. Costure, não chegue até o meio da calça. Deixe uma distância de mais ou menos uns 4 centímetros. 4 centímetros equivalem a 4 dedos, amigos. Seus também, muito provavelmente. Mas deixem essa distância e parem por aí e façam a mesma coisa do outro lado. Então, depois de terem feito a costura, peguem na tesoura, tirem esse excesso. Na verdade, é que eu já devia ter tirado antes de fazer a costura, para me facilitar a costura, mas eu só me recordei depois. Então, por essa razão que eu tirei esse excesso de tecido depois. E depois dessa costura, para quem tiver uma máquina overlock, vai passar novamente essa costura que tiramos. Eu, por exemplo, tenho a máquina em casa e essa daí, então vou passar overlock depois. E caso não tenhas também não há nenhum problema. O importante é refazer a calça e deixá-la do jeito como estava anteriormente. Então a parte interna não é tão importante assim. Com os meus dois lados já costurados, coloco a minha calça nesta posição. Primeiro tiro a pega-cinto para poder remover o excesso de tecido, porque quando nós reduzimos as laterais da calça, sempre sobra aquele tecido da parte da cintura equivalente às partes que nós tiramos. Então, eu tirei aquela parte do pega-cinto e sigam esse mesmo processo. Meço a minha cintura deste jeito. Então, essa parte que sobra é parte do excesso, é inútil. Então, com a tesoura vamos tirando essa parte para poder ajustar a nossa calça. Mas não temos de sobrar também um espaço de 1 centímetro, 2 centímetros, dependendo de como te vais sentir acomodável para ajustar a calça. Então, coloquei as duas partes do tecido deste jeito, a parte interna, que é para passar a costura por cima, desse jeito. E vamos passar a nossa costura. Então, com a parte da cintura já costurada, não mostrei o processo porque o vídeo já está a ficar muito longo e vai ficar mais chato ainda. Então, passo a costura nessa posição que eu estou mostrando aí no vídeo. Então passem também a costura neste sítio. Então a costura interna já concluída e viramos a calça, colocamos nesta posição e aquela parte da cintura externa para a parte externa também. E é desse jeito nós vamos passar a costura por cima, em redor da calça, desse jeito. Então o resultado quase finalizado é este. Depois daí é só passar uma costura reta por cima dessa costura que nós fizemos. Então vamos reposicionando também as pegas-cintos desse jeito e a calça está pronta para ser usada. Eu espero ter ajudado bastante com as minhas dicas. Eu peço que quem tenha gostado do vídeo deixe seu like, comente e para mais vezes também poderei produzir mais vídeos com mais dicas e eu espero que tenham gostado mesmo. E aí está o resultado. Agora já dá para usar a calça com cropped, com camisa e como quiserem também, já não tem mais defeitos na nossa calça. E